alunos. Por mais que a gente, às vezes, mude metodologia, a gente está procurando fazer toda semana um café, o Renan e o Caleb sabem, a gente tem investido nisso, toda semana a gente vai lá no mercado, compra, para poder chamar as pessoas, foi algo até que o pastor falou comigo, com o Caleb, para poder estar investindo nisso, para chamar os jovens, a gente divulga toda semana, só que tem gente que também não sente essa necessidade, não sei por quê. Também tem outros fatores. Tem questão dessa necessidade. Também tem, não é só questão dos adolescentes, tem jovem que está na aula de batismo, na aula de quinta-feira, a dança, nas quintas-feiras. Está fazendo um estudo com a base da nossa revista, entendeu? Ou seja, está tendo 2 lições, algumas pessoas não veem a necessidade de ir na EBD porque já estão... na quinta-feira, tipo assim, já assisti mesmo na dança, domingo eu não vou. Então, isso aí... O pastor está ciente disso? Ele liberou? O pastor que mandou elas estudarem a EBD, a revista de João. Não, mas na quinta-feira? Na quinta-feira. Isso daí foi autorizado pelo pastor. Então é uma EBD que tem quinta-feira delas, é isso? Sim. E também quando tem cantina na dança, elas ficam envolvidas nos 2 cultos. E a dança é um ministério muito ativo na juventude, entendeu? Isso também quebra um pouco a nossa irregularidade. Tem os músicos também, os músicos que tocam, a mídia da igreja. Músico, mídia aí, ou não vai, ou quando vai, sai mais cedo, entendeu? Sai uns 10 minutos antes, porque o culto começa às 10h30. Tem a necessidade deles estarem presentes. Então, vocês vão fazer igual eu vou fazer nos Jovens Casados, porque a gente está... o nosso esquema é que está todo mundo engravidando e está todo mundo dando uma parada. Tem muita gente, a última agora é a Verdade. Bianca, né? A gente está com uma série de gente que apoiavam os Jovens Casados que engravidaram e até voltar não vai ser tão cedo. O que a gente vai fazer? Vai fazer um critério de chamar o povo que está na igreja. Tem muitos jovens na igreja. Esses que estão, vamos ver, vou colocar aqui a possibilidade de ser tipo uma EBD, então, da dança, né? Que eu vou ver com o pastor, que colocam... Que a gente vai fazer, vocês vão fazer uma propaganda, mas colocando EBD... escrever coisa da juventude na área de vocês. Por que eu estou pedindo vocês? Porque vocês já trabalham com coisas legais de programação, de visualização. E quem vai começar a divulgar sobre a EBD vai ser adolescentes e jovens. Eu estou indo gradualmente. Então, eu vou ver se essa EBD entra como EBD de é só a dança que entra, né? Elas têm o estudo, elas têm o ensaio delas, começa às 7h30, aí, se não me engano, dá 8 horas, de 8 até 9 da noite, em quinta-feira, elas têm a palavra e elas têm a revista da igreja, elas usam a revista da igreja, entendeu? Só que então, se elas usam a revista da igreja, a EBD é de vocês, da juventude, não é? Isso, então, é até sobre isso que eu ia falar também, Alessandra. Tem o ponto, né, realmente, de não estar havendo essa graduação, essa passagem dos adolescentes para os jovens. Tem o ponto também dos jovens estarem casando, e aí é o que você falou. Ele não se identifica com o jovem casado e ele não quer ir na EBD do jovem casado, mas também não vem na EBD da juventude. Então fica sem ir a EBD nenhuma. E isso porque lá atrás, eu lembro muito bem, e eu repito isso para eles. Eu falo, olha, os jovens casados foi o ministério que abraçou eu e a Letícia quando a gente chegou. Então tudo do que vocês acham do que é da cabeça de vocês, porque vocês não se permitem estar lá. Renan já participou, o Gabriel e a Isa a gente conseguiu colocar lá para participar, Thalita e Mataus. A gente não consegue porque realmente é muito difícil, eu e a Letícia. Mas o nosso coração queima por estar lá de novo nas aulas e nas células, né, nos pequenos grupos. Então, assim, tem esses pontos também, mas também eu acho que um dos pontos cruciais é o que o Renan falou. Existe uma pluralidade de classes hoje que não são só por idade. Então, por exemplo, o que o Renan falou, a quinta do Avivamento faz a classe, o pessoal do Amigos de Fé faz a classe. Amigos de Fé, em tese, são jovens que estão na idade de juventude, mas eles têm uma classe própria de EBD. Então, tira aquele jovem que passou dos 28 e já coloca numa classe com os Amigos de Fé. E isso é mais um exemplo. E aí, os cultos em si, a tarde da bênção, que no caso é a intercessão, tem a EBD deles e temos 2 ou 3 jovens nossos que participam assiduamente lá. Então, você tira 2, 3 jovens que participam na tarde da bênção. Você tira 2, 3 jovens que participam ali no... 2, 3 não, né? Você tira uns 10 que participam no Amigos de Fé. Aí você vai tirando um que participa da quinta.
você vai pulverizando os que, na verdade, por idade, por interesse, deveriam estar na juventude. É o mesmo esquema, o que você falou aí, eu estou vivenciando lá também. Além de gravidez, Isso, tem isso exatamente. também. É. Tem levitas também, né? Tem um grupo E de tem os adolescentes de 18 a 21 anos. Os adolescentes Tem alguns de 18 a mais de 21, 21. Não, detalhe é isso que eu ia à falar. parte. Eles já botaram para 15 a 18 anos. Uhum. São Não duas vai ser classes. mais até 21. Então, vou botar tá. aqui, adolescentes, para vocês saberem. Vai ser de 15 a 18 anos agora. Não vai ter 21. 21 vai ser para Legal. vocês. Ótimo. Eu quero que vocês finalizem também a idade de vocês, porque eu vou passar para o pastor também. Jovens vai ter até que idade? Porque tem os amigos de fé agora, então vocês não podem pegar a idade deles. Os amigos de fé, em tese, começam a partir dos 30. Nós tínhamos alguns jovens chegando nos 30, na casa dos 28, 29, perguntaram se podiam participar das programações. À época, só existiam programações, saídas, festas, reuniões. Falei, cara, sem problema nenhum, pode ir. Sendo que, falando de EBD, entende-se que a idade é a partir dos 30 deles. Achou, filho? Tá lá. Então, até 29 anos. Exatamente. Juventude seria 18 a 29, amigos de fé 30 a 35, ou 30 em diante, digamos assim. Tá, eu tô anotando tudo, depois eu vou botar arrumadinho, porque a gente vai fechar isso direitinho. Alessandra, eu tenho 30, onde canto nessa história? Não, mas você é líder. Vitinho é nosso, quem tentar tirar você é líder. Vitinho. E tem um detalhe, quem não quiser sair da idade, eu tenho 30, não quero ir. Aos poucos, porque agora eles não vão automaticamente. Por exemplo, a gente fez um trabalho com os casais, jovens casados com os casais, de se unir e fazer um trabalho em conjuntos. A Elaine e o Márcio estão indo automaticamente para os casais, sem assim, tô com medo, tô com receio. Tem 12 anos, já está na época, eu vou para lá. Porque a gente fez esse trabalho em conjunto. Todo mundo se conhece. É um trabalho que tem intimidade. Então, a gente vai começar a fazer isso. Eu não vou falar nada de jovens casados hoje. Hoje a gente vai em prol dos adolescentes e jovens. Depois, em outro momento, a gente pega jovens casados, porque eu até mesmo tenho que chamar a liderança dos jovens casados. Estou sozinha aqui. Eu comentei com o pastor Yuri, de vocês verem um café da manhã, uma EBD, fazer na praça junto com eles. Mas a minha meta não é levar os adolescentes menores. A minha meta é de 15 a 18 com os jovens. Por quê? A idade menor... Isso que eu ia falar, Alessandra. Não vai ter... Eu acho que não vai acontecer nada. Eu acho que antes da gente... como que se diz? Não, você tá fazendo bagunça. Primeiro bebe esse daqui que eu boto mais. Antes da gente exonerar, não, né? Mas finalizar essa classe de 18 a 21 do Soltinho, eu acho que a gente poderia fazer algo semelhante ao que você fez entre os jovens casados e jovens, uma fase de transição, para que não fique tão brusco. Tipo assim, essa classe não existe mais, a partir de agora vai para lá. Não, mas não fui eu que tirei, não. Eles já eles tiraram. Mesmo tiraram. Eu não sei para onde esses alunos de 19 em diante foram. Entendi. Eles tiraram. Entendi, porque seria interessante a gente fazer, tipo, um mês de adaptação e a gente faz uma EBD na praça com ele. Porque hoje, para chamar os... Se os de 15 a 21, de 18 a 21, não se sentirem bem com a gente, eles vão descer e vão assistir na classe dos 15, entendeu? Dos 15 aos 18. Eles não vão vir pra gente. Porque não se sente bem, não adianta. A ideia é nem fazer transição agora, até porque o meu pensamento é que a transição seja marcada, combinada. E não, eu vou sozinho. Não, o mês tal vai ser a época de acolhimento, o mês de acolhimento. Eu digo assim, a estratégia, né? Tipo, a gente fazer EBD na praça com os 18 a 21, a gente fazer uma EBD junto, isso aí. Agora, domingo que vem, você vai para lá. Não, deixa eles se enturmarem primeiro, ajustarem, assim, se conhecer. Por isso que eu não queria os menores, porque aí não vai ter... Sim. Não vai ter lógica. Porque acabando com essa classe de 18 a 21, fica mais difícil da gente chamar. Porque se chama os adolescentes para participar, vai a classe de 15 a 21, bem dizer. Né, de 12 a 21, né? Não, mas aí eu vou falar com eles que eles têm o segundo grupo, que é de 15, porque é um grupo só, 15 a 18, então tem que ser de 15 a 18. E eles chamarem esses de 21, que não sei para onde foram, porque eles tiraram, não sei para onde foram, convidar também. Alessandra, se eu não me engano, não sei se o Renan tem essa informação,
Mas, se eu não me engano, continua tendo aula sim. Isso que eu ia falar. Galera, 18 a 18 21 a anos. idade. Vamos lá. 18 a 21 anos continua tendo aula Há sim. 2 semanas Isso. atrás estava tendo. Eu entendi o que mas eles... é de 15 a 18, eles falaram pra mim. Não, deixa eu explicar. Eles tiraram a faixa etária do Instagram, que no Instagram deles estava lá de 12 a 21. Aqui, tô com o Instagram deles Eles aberto. tiraram isso, aí eles botaram a faixa etária reduzida. O pastor Yuri, ele tem feito algumas estratégias e tem anunciado, inclusive, de 12 a 17, né? Ele tem anunciado os 17, cultos. até diminuiu 17 agora? Porque fez 18, vai para a juventude, né? então caso. é até 17, não é até 17, 18. isso, 12 a 17. E aí, o que ele fez? Ele tem anunciado os cultos do Soutinho exatamente da forma que está no Instagram. Se você tem de 12 a 17 anos, aqui é o teu lugar e tal, todas as divulgações dele têm rodado em meio a isso. Porém, a EBD, ele ainda não conseguiu mexer, porque tem um carinho especial do pessoal, tem a Tamires também, que gosta muito dessa EBD, ela é responsável por essa dos mais velhos e tal. Então, assim, por mais que toda a divulgação em torno ele tenha realmente reduzido a faixa etária para 17, a classe em si continua acontecendo. Isso eu posso dar certeza. Tá. Então deve ser porque ele não tem ninguém para receber ainda da forma que ele gostaria. Exatamente. O que é uma das dos questionamentos da Tamires, e eu realmente concordo. Agora, assim, tem alguns pontos, a gente está apresentando aqui, né, a análise criteriosa para a gente apresentar tudo que a gente acha que está ali fora do lugar. Tem alguns pontos que a gente poderia fazer também com a gente para a gente melhorar. Por exemplo, analisar, ter tantos alunos assim dando aula, sem receber um preparo devido, é algo bom ou é algo equivocado? Ter uma série de aulas que coloquem as figuras principais de liderança de EBD ali dando aula por um bom tempo até o pessoal firmar e depois voltar para mais professores, é algo ideal? Eu acredito que sim. Então, por exemplo, temos o Renan, que é o responsável, temos eu, que sou liderança, tem o Vitinho, que é o braço direito aí em tudo. Nós revezaríamos entre eu, Renan, Vitinho, Yuri e as figuras principais ali da juventude para o pessoal ver. Não, realmente, a liderança apoia, a liderança está aqui, quem está lá no culto está aqui com a gente, porque eu sei que isso hoje não tem acontecido com a gente. Então, voltar para a base, voltar para o princípio, para o pessoal retornar, e aí sim, os que estão retornando, eles próprios começarem a ter umas oportunidades pontuais. Porque eu acredito que hoje está até legal, porque um professor não fica tão preso dando aula. Mas é analisar para ver se essa realmente é a estratégia correta ou se voltar para as figuras principais ali dando aula não funcionaria. Então, vocês têm que criar metas. Cria essa. Sim. Não deu certo, volta atrás, entendeu? Isso. Então, já coloca isso para funcionar. Vamos lá, vamos ajustar tudo. O pastor quer que também tenha preparação de professores também, geral. Estou vendo com calma isso, porque não dá para fazer a nível geral tudo, porque cada faixa etária é uma coisa. Então, sim. Agora, Alessandra, não sei se isso faz parte do teu planejamento também, né? Mas, apesar de não ser uma igreja avivada, a PIB de Campo Grande dá aula, né, nessa questão de organização de escola bíblica. Eu já levei na época. Eu fui superintendente de EBD também. Sim, aí. Eu já fui. Então, eu levava, na época, grupo da EBD de treinamento para a igreja. Eu vou ver se o pastor aceita também. E lá eles têm algumas modalidades no estilo universidade, né, eletivas. Então, assim, tem as faixas e tudo mais, mas a maioria são eletivas. Então, assim, pensar, né? Seria uma mudança estrutural muito grande lá na igreja. Rapidinho, eu perguntei ao pastor, quer ver como é uma escola? Quer o quê? Porque o pastor fala rápido e não resolve. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou começar a executar, porque se eu ficar esperando, não vou fazer nada. Aí vai falar, você não fez nada? Não, porque eu estou esperando. Então, parei de esperar e estou começando a executar. Mas continua aí, é muito bom, eu já fui no curso lá. Então, assim, ver se realmente hoje, para assim, não acabar de vez, mas para acabar com essa questão de, poxa, eu tenho a idade de tal área, mas eu sou de tal, participo de tal culto. E tais cultos lá na igreja são vistos como ministérios, né? Quarta e quinta, etc. Então, não, eu sou da faixa etária de juventude, mas eu sou de determinado ministério, então eu vou assistir aqui. Então, para acabar isso, de repente, claro, seria uma transição bem gradual, mas as eletivas, elas funcionariam muito, onde se teriam professores ali, cada professor dando uma determinada aula,
e colocar como se fosse o carisma. Eu não sei como é que era lá em BH, que são quatro aulas para cada módulo. É porque tá estudando por módulo você, né? Eu não Isso, estudei por módulo não, módulo. mas... Foi por semestre? Foi por semestre. Sim, não, mas sim, aí quando eu saí de lá, tava iniciando os módulos, para quem não podia todo dia. Isso, exatamente. Então, assim, estamos começando agora o módulo tal, e tal professor vai dar esse módulo. Então, a gente sabe que por quatro semanas nós vamos ter, por um mês, né? Nós vamos ter aquele professor dando aula. E por ano a gente escolheria 12 módulos para fazer, ou alguma coisa, ou até mais do que isso, e várias classes, cada classe num módulo. A pessoa ali iria por área de interesse. Aqui a gente vai começar falando sobre avivamento. Dá até para puxar a sardinha no início para cada classe. O culto da quinta-feira falar sobre avivamento, uma classe de avivamento. O culto de quarta-feira falar sobre, vida de intercessão, vida intercessória. E aí cada classe falar sobre algo inicialmente que tem a ver com a sua linguagem, mas já nessa modalidade eletiva. E aí depois vai revezando os assuntos, vai mudando, entrando com outros. Eu acho que seria muito melhor para realmente fincar essa visão de tipo assim, olha só, EBD não é 100% vinculado aos ministérios, é uma escola de aprendizado da Bíblia. Então você tem que estar no lugar correto para você aprender de acordo com a tua linguagem. E a forma que o pastor quer arrumar as salas vai demorar um pouquinho, mas ele quer arrumar igual no estilo lá de baixo. Ele quer uma aula mesmo, então a gente tem que estimular isso. Não, vamos aprender. Eu estou querendo fazer até avaliação online. Legal. Porque para estimular, eu vou estudar a Bíblia, vou te mandar uma ideia, Alessandra. Pode, para mandar mesmo. Você viu a igreja que fez o Enem de Mateus? Não. Cara, fantástico. Não. Eles fizeram o Enem, são 30 questões e eles vendem esse material, é R$28,90 o material. É mesmo? Não já tem todas as questões prontas, já tem ali o material todo de divulgação só para mudar a logo e toda a igreja participa. E no final o ganhador ganhou uma caixa JBL ou foi uma Alexa? Foi uma Alexa. Caramba, legal. A maior nota ganhou uma Alexa. Isso é escola. Escola é competição. Escola. Não, eu quero avançar, mas para avançar tem que ter algo para estimular. Infelizmente, Exato. é assim. Verdade, mas é verdade. Você só vai conseguir estudar numa escola normal secular se você fizer avaliação, porque eu vou ter que fazer avaliação para passar para o ano que Exato. E uma outra ideia, assim, caso permaneça dessa mesma forma, não vamos mudar para as eletivas. O que a gente fazia lá na minha antiga igreja e dava bastante certo, da antiga igreja. Enem, né? de que você falou? É Enem, só que o Enem significa estudo de nível do livro do Evangelho de Mateus. Enem, estudo de nível do Evangelho de Mateus. Pode continuar. Lá na minha antiga igreja, a gente atrelava a EBD 100% à ação social. Então, as competições que existiam eram exatamente assim. Olha, ao longo de 3 meses, a classe que trouxer mais alimentos não perecíveis vai ser contabilizado durante 3 meses, e a que ganhar, a gente sempre dava um passeio para Jardim Botânico ou Quinta da Boa Vista, que é só o transporte, cada um levava ali para fazer o seu piquenique e só pagava o ônibus mesmo, a igreja. Então, por exemplo, o ônibus a gente sabe que é uma coisa que o pastor está acostumado a arcar quando tem necessidade, também é uma ideia que movimentaria a ação social, que tem altos e baixos ali de arrecadação na igreja, e usaria a própria EBD para isso. Então, a classe que mais trouxer vai ganhar um passeio, e aí no início faz uma parada legal para Petrópolis, e aí depois de 3 meses faz as contabilidades ali de peso e dá esse presente para as classes, né? E lógico, só iam os alunos que não tivessem falta sem justificativa. Então, ou foi em todas as aulas, ou justificou as que não foi. Os que não justificaram e faltaram, não iam. Alessandro, a gente até pensou, não sei se o Caleb ainda está com essa ideia, a gente estabeleceu isso agora para a consagração e para as reuniões de sábado, que é a questão do desconto da camisa do Congresso. Sim, exatamente. Vai ganhar o desconto se tiver, principalmente nas consagrações, né, que são quarta-feira à noite. Então, sim, a gente pensou em estabelecer esse critério, já não é de hoje que eu falo isso com o Caleb, eu acho que o Renan já deve ter comentado também. Sim. Estabelecer esse critério para participar de alguns subministérios, que aí acaba meio que, não gosto muito dessa palavra, mas obrigando a pessoa a estar lá, entendeu? Sim. Não sei se o Caleb ainda vai levar isso à frente, mas eu acho que a ideia é boa. A nossa questão hoje, para essa ideia, a gente consegue executar ela, né? Sendo que o nosso ministério hoje não é o ideal, mas ele é composto por 30% ali, Ministério de Dança,
e aí tem uns 10 a 12% mais ou menos de Ministério de Louvor, e e aí a mídia é um pouco menos, mas são os assíduos também, gira em torno de 8, 9% ali. Então, 60%, de 60% a 70% do ministério hoje, de quantitativo, são ministérios que precisam estar assíduos em alguns cultos. Qual é o meu embate, né? Que eu sempre converso com o Kibe. Eu falo, Kibe, eu sei que parte do Ministério de Louvor participa de todos os cultos, mas eu também sei que 80% do Ministério de Louvor da Juventude não participa de culto de domingo. Quem toca no culto de domingo e quem canta é a Júlia, o Kibe em alguns, pouquíssimos hoje em dia, o Vitor do baixo, o Luquinhas, e o Davi às vezes toca com o Cidinho, mas é basicamente com o Cidinho. O Snow não toca com outro ministério. Então, assim, de 15 componentes, 20 que tem no Ministério de Louvor, 3 ou 4, às vezes, quando tiver escalado, vão estar ocupados no domingo. Fora esses, cadê o pessoal? Então, a gente pode implementar isso, né? Porque a fala dele sempre foi, mas a gente está ocupado no domingo. Não, beleza, é justificativo. Mas você venha e assiste o que conseguir. Assim como a dança, que chega na igreja às 7h30. Eu assisto e vou assim que uns 10 minutos antes de terminar eu saio. Mas eu assisto EBD. Sim, exatamente. Então, assim, é uma das visões também, né? E aí tem outras ideias mais estruturais a nível igreja que a gente não vai conseguir mudar hoje, mas são ideias também, né? Outras igrejas têm mudado esse culto da manhã de 8 horas e colocado 3 cultos ao longo do dia. Então fica um culto realmente ali às 10h30, que é o horário padrão batista, né? 10, 10h30. Fica um culto intermediário que quase ninguém faz, que tem igreja fazendo às 3h30 da tarde. E fica um culto à noite, que é o de 19 horas, a grande celebração que eles chamam. E eles conseguem ter esse horário da manhã, de 8 ou de 9 até o primeiro culto, realmente de ensino da palavra. Não fica esse aperto de 8 ali para acabar rápido. É muito corrido mesmo. Muito corrido, muito. É muito corrido mesmo, ainda mais com essa revista nova que... É grande pra caramba. Era muito grande. A primeira aula... Quando a Célia toca o sinal, a gente já sabe que tem que acelerar para acabar. É, isso aí. Então, assim, hoje a gente não teria como. E eu também não posso chegar para os jovens e falar assim, olha, jovem da juventude relevante tem que ir no culto de 10h30, porque se vier no culto de 8 vai perder o início da EBD. Eu não posso chegar e falar isso. Mas, assim, a gente... às vezes, a gente pensa em fazer determinadas ações para realmente promover isso. Tipo assim, ó, gente, vamos vir para a EBD, vamos assistir o culto de 10h30 junto e tal. Porque é a solução. E aí, sim, a gente consegue marcar para começar, sei lá, 9 horas da manhã, ó. Classe da juventude começa agora às 9. Entendeu? E aí fala com o pastor não gosta que marque nada junto com o segundo culto. Não, ele não gosta que marque nada junto com o segundo culto. Mas junto com o primeiro, fala, pastor, ou a gente faz dessa maneira ou vai continuar minguando. Porque fica pouco tempo, o pessoal vê que não tem tempo para desenvolver ali, e às vezes, quando a aula fica boa, Renan e Vitinho sabem disso, quando a aula fica boa, o pessoal começa a interagir, pum, toca o sinal, a gente tem que correr com a aula. Isso é triste. É muito triste, é muito triste. Eu vou passar pro pastor em relação, porque assim, jovens, a maioria vai pro culto das 10, ou não? A maioria. Temos ali, basicamente a intercessão. A intercessão, ela gosta de ir no culto de 8. Ah, tá. O Daniel, a Só Sara. Se separar, eu vou ver com o pastor em relação a 9 horas, né? Algumas pessoas, desculpa até interromper, que eram assíduas também na nossa EBD, chegam e falam, poxa, a minha líder, o meu líder pediu para eu assistir a EBD na classe que eu faço parte, do ministério que eu faço parte. Nesse caso, por exemplo, quando eu sei que a pessoa está fazendo parte de uma EBD, em específico, eu vejo a pessoa lá, glória a Deus, está participando. Agora tem casos que o Vitinho também já viu também, eu falo, fulano, tá aí, tal, vamos subir, vamos para a EBD. Pô, não vou não, cara. E pertence ao ministério. Não, foi o que eu falei. Eu também a pessoa realmente não quer ir. O que a gente pode fazer? Não, ele te convida, tal. Às vezes são até ignorantes, na frente do outro. Então, quando eu já sei que a pessoa vai ficar com ignorância, eu respeito, tá bom. Entendeu? Mas eu também entendo, quando a gente conversa, em alguns ministérios, por exemplo, a mídia eu não tenho que falar. A mídia saiu 8, 9 horas da manhã, mas eles estão na EBD. Sim, verdade. Mexe, entendeu? Mas tem outros ministérios que chegam e falam logo, se eu não vou fazer tal dia, eu nem vou no culto.
tal coisa, eu não vou nem vou no culto, portanto, eu não vou na EBD. Ou então vai e não vai para EBD. Eles têm que saber lidar com cada um. Eu acho que se for fazer esse negócio de frequência, não precisa fazer todo o culto. Começa a fazer, se você não for uma vez por mês na EBD, você não faz tal coisa. Mas isso daí tem que ser conversado com todo mundo. Não, mas a questão de frequência é para a gente saber se o pessoal está indo ou não, e é pastoreio, né? A escola é assim também, tem que fazer frequência. O aluno faltou a terceira aula, a gente tem que contactar. O que aconteceu? Então, não assim, obrigando, você tem que vir para a EBD, não. E se tiver mais de 25% de falta, está reprovado. Ô, Vitinho, mas também se a gente for cobrar 75%, desculpa. Ninguém. Pô, 20% das pessoas vão fazer alguma coisa. Porque é difícil, cara. Não, quando o aluno entende que é necessário estudar a palavra, ele vai direto. Não, mas eu entendo, porque tem gente que dança todo culto. Não, mas dança você já falou que tem um EBD aqui. Aí Sim. Eu vou pedir, vocês estão aqui, para fazer essa listagem, quem é da EBD da dança, que eu vou falar com o pastor. Pastor, vou abrir uma classe de EBD somente da dança. E deixa específico quinta, já que elas fazem isso na quinta-feira. Então, é no dia que elas estão fazendo, só vou abrir a turma. Sim. Porque aí ele vai saber que a juventude está lá, entendeu? Aí o pastor vai receber tudo, ó. A juventude tem classe na quinta, igual o batismo. O batismo tem classe segunda, domingo, segunda e quinta. Sim, Maturidade isso também, aí. tem domingo, segunda e quinta. Vamos lá, batismo. Batismo é algo que eu também queria falar, vamos lá. Batismo, em tese, se a gente for parar para ver do fluxograma de uma pessoa ali dentro da igreja, o batismo ele é o segundo passo, né? O primeiro ali, a pessoa aceita Jesus e aí de cara ela vai para a classe... É de batismo a primeira? Novos convertidos. Novos convertidos, né? Primeiro. Ou ela vai primeiro para o batismo? Novos convertidos e depois batismo? Não, na minha época. Ou é o contrário? Não, tem novos convertidos. Não é novos convertidos, não. Mas qual o nome dessa classe? Não é assim cremos? Não, assim cremos é depois do batismo. Não, assim cremos é para quem vem de outra igreja. Para quem vem de outra igreja. Maturidade, então. Maturidade cristã, isso aí. Maturidade cristã. Então, eu só não sei se a maturidade vem antes ou depois do batismo, mas eu acho que vem... Eu acho que vem antes. Então, vamos lá. Vamos supor que viraram esse depois. Novos convertidos e passaram tudo pro batismo junto. Então, vamos supor, a pessoa chegou na igreja, ela aceita Jesus e ela vai ser encaminhada para o batismo, primeiro passo. Passou o batismo, ela vai para a classe, essa maturidade cristã. Passou a maturidade cristã, ela vai para assim cremos. Eu conversei com o Vitor e esse processo todo dura mais ou menos 9 meses. Se a pessoa for participar de todas essas classes, ela só vai ter acesso à EBD da juventude depois de quase 1 ano na igreja. É o mesmo dilema nosso também. Então eu falei com ele. Eu falei, Vitor, o batismo hoje, ele tem que ser agilizado. Você não pode dar tempo para a pessoa nem pensar ali e nem desanimar, nem fugir, nem nada disso, mas realmente mostrar para ela tudo o que é o batismo, toda a responsabilidade, mas no menor tempo possível. Eu trouxe para ele a ideia de lá de São José. Lá em São José, eu e o Vitinho, a gente até debateu um pouco sobre isso, né? Porque tem seus prós e tem seus contras. Mas é um curso rápido. São quantas horas de curso, Vitinho? 6 horas? São 4 horas, eu acho. 4 horas de curso que a pessoa pode assistir, se eu não me engano, são 4 aulas de 1 hora. E após essas 4 horas de curso, a pessoa automaticamente vai passar por uma entrevista com um dos professores. Os professores, eles não dão a aula é gravada, e eles fazem as entrevistas. Todos os que concluíram as 4 horas estão aptos a ser entrevistados. De acordo com a entrevista do professor, que vai analisar tanto o aprendizado técnico, quanto ali, sem fazer uma entrevista formal, mas vai pegar alguns pontos da vida da pessoa, vai dizer, olha, você está pronto, você vai para o batismo. Ou então, olha, você ainda vai ser acompanhado mais um tempo por mim, você não vai para o batismo agora. Só que nessa, o que eles já conseguem fazer? A pessoa está assistindo a aula online, está sendo acompanhada pelo professor, simultaneamente já está nos compromissos da idade dela, se for jovem, está na juventude, se for jovem, está na EBD, se for adolescente, está com os adolescentes, e ao mesmo tempo que ele está fazendo o batismo, sendo acompanhado. Então ele é rodeado por todos os lados, sem que uma coisa atrapalhe ou impeça a outra. Então, vamos supor, se a gente conseguisse colocar maturidade, assim cremos, e batismo para cursos online que realmente culminassem ali alguém acompanhando ou vendo se realmente está acontecendo a evolução, mas simultaneamente essa pessoa está junto com os jovens, junto com a EBD, porque
Quando o jovem vem para a igreja e aceita Jesus, dificilmente ele de cara começa a ir para os cultos jovens. Ele começa a ir nos domingos. Então, se a gente não consegue ter esse contato nos domingos, consequentemente na EBD, com ele não vai vir no nosso culto. Você está entendendo? Então, a porta de entrada para ele vir no nosso culto, esse cara novo convertido, é a nossa EBD. Só que ele demora 1 ano para chegar na nossa EBD. Eu penso da mesma forma, porque a gente, na verdade, nem chega. Não chega, Ele não vai chega. embora e não chega, exatamente. participa. Não chega. Se você botar a porcentagem dos que passam por todas essas classes e vêm para a juventude, sei lá, 2%, 3% no máximo. Eu tenho uma que eu estou fazendo célula das mulheres, quer ir para os jovens casados. Meu marido está na maturidade, eu vou ter que esperar ele terminar a maturidade. Eu falei, ainda tenho assim cremes. Ela, ainda tem. Você tá entendendo? É muito complicado. Esses cursos de doutrina, ensino da igreja, batismo, eles precisariam ser online. E os cursos que realmente são ali ou contínuos... ser fora de domingo, se quiser presencial, ou ser fora de domingo. Exatamente. Foi a ideia que eu dei pro Vitor, entendeu? Isso precisa ser pautado. Tem que orar muito, porque é uma coisa antiga. Então, sim. Tem que o Espírito Santo que tem que conduzir. E eu acho assim. O pastor acatando, amém. Sim. A gente vai. Famosa, sabe aquela famosa conversa de exortação, que é o pão, carne, pão? Então tem que ser nessa modalidade. Você chega para as pessoas responsáveis, principalmente o ministro Stem e o ministro Alexandre, que fazem um excelente trabalho. Mas é o pastor primeiro. Não, isso, então, o pastor aprovando, vamos supor que o pastor concorde com isso tudo. É dar uma função para eles boa, atual, de acordo com essa nova modalidade, e depois você vir com o porquê. Tipo, olha, vocês a partir de agora vão estar sendo responsáveis por não só dar aula para esses jovens, mas acompanhar, fazer entrevistas que vão ver se a vida dele está de acordo e tudo mais. E para isso acontecer, as classes elas vão se tornar online, o conteúdo vai ser gravado por vocês, para que desde o início da caminhada dele aqui na igreja, ele já se conecte com a faixa etária ou com o ciclo dele, né, no caso de casado. São várias ideias boas aí. A gente tem que colocar em oração e se for da vontade oração. de Deus, com certeza o pastor vai acatar, né? Se for da vontade de Deus. Agora, às vezes não é o momento, ou às vezes é o momento, mas a gente tem que colocar as ideias diante do pastor. Exatamente. E realmente eu sinto essa dificuldade de acolher as pessoas, porque demora muito. Às vezes entra sem querer lá na nossa, aí tem que mandar para Sincremas. Caramba, mais 3 meses. Aí, exatamente. Mas eu vejo obedeço, assim, o pastor eu ele é obedeço muito... e coloco, mas eu não tive retorno. Quem eu coloquei de volta não voltou. Me dá. Ou então, o pastor ele é muito... Desculpa, fala aí, Renan. Ou então uma sugestão. Já que está tendo essas aulas de doce em crema, etc., as aulas podem ser durante a semana. Isso permitir que as pessoas assistam às aulas dos casados, dos jovens. Desculpa interromper e voltar no assunto. Que o Yuri mandou uma mensagem aqui para mim. Ele pediu para esclarecer que no mês de outubro nós daríamos as aulas da reforma, mas no mês de novembro nós retomaríamos e daríamos as aulas de outubro e novembro. Nós não abandonaríamos a revista. Entendeu? Vamos fazer um resumão. Tem que fazer resumo, senão não dá tempo, não. Não dá para seguir a revista à risca. Tem que pegar os slides. Os slides é bem reduzido. Foi até bom falar nisso. Que eu acho uma coisa importante. Nós, não, pelo menos a maioria dos professores, não tem o hábito de usar o slide. Não, estou falando slide, não precisa usar no coisa, não. Vocês seguirem porque é reduzido. Não, eu usei, eu achei muito bom. Muitas pessoas gostaram da aula. Quando eu dei, e falaram, eu gostei muito, tal, tiraram dúvidas, elogiaram bastante. Era mais porque começar com a cidade de Éfeso, as pessoas viram tudo, a imagem é muito ficaram encantadas. Uma coisa eu estava falando, outras coisas as pessoas verem. Recurso visual é importante. E eu senti que é um pouco disputado o projetor. Entendeu? Se conseguir mais projetor, seria mas excelente. quando não tiver projetor, eles têm celular. Todo mundo tem celular? Disponibiliza no grupo, acompanha aí no celular. Vamos lá. Tenta ver isso. Se tiver em nome de Jesus, a obra vai chegar no nosso andar em breve. Porque a escola é isso, data show, tem que colocar recurso, tem que. Não é só falar, não. Não é pregação. Chegou um aviso aqui da chamada. Ó.
Mas se terminar, eu coloco outro link rapidinho, porque não vai demorar, não. Porque o que a gente falou aqui é pertinente. Deixa eu fechar aqui, porque os adolescentes não estão. Sim. Então, deixa eu fechar só o último que você falou do curso online. Peraí, eu coloquei um negócio aqui. Vê a possibilidade de iniciar a EBD às 9 horas. Aí, se ele permitir, o pastor permitir, a gente poderia fazer 2 momentos. Faz meia hora. Primeiro momento, separar por etapa. Aí quem perder esse momento é porque está assistindo o culto da manhã. Aí sabe que vai perder esse momento, mas não perde de 9h30. Entendeu o que eu estou falando? Por exemplo, primeiro momento, vai falar a introdução. A gente vai dar primeiro, como se fosse modular. Meia hora de introdução. Aí eles vão perder só uma parte vão perder toda a forma. Esses que não... Vai ter gente que vai querer deixar de sair do culto das 8. Aí eu acho que teria que separar por etapa. Primeira etapa, falar da vida de João. Segunda etapa, sua vida missionária. Enfim, estou dando exemplo. Para eles entenderem que vai ter etapas. Porque lembra que eu falei que a gente pode fazer, você falou do Enem também, a gente começar a elaborar isso e executar. Porque aí eles, não vou perder essa aula. A gente tem que, o objetivo nosso é fazer o aluno se interessar pela aula e não falar, você tem que ir. Não é, nem na escola secular é assim. Exato, eu coloco na cabeça dos professores. Não adianta falar, tem que vir, não é assim. Você tem que ter as regras, mas eles têm que ter o prazer de, eu quero aprender. E na igreja mais ainda, eu quero aprender. Então você tem que focar esses alunos, inclusive que não assiste, que é do louvor, que não assiste, quem não assiste mesmo e participa do ministério, focar é importante. Vamos, a gente está focando na liderança aqui, todo mundo participante, botar um foco, todo mundo participante vai ter que assistir tantas aulas. Isso aí. Para começar, porque o pastor não deixa suspender, né? Mas pense aí que eu tô falando Eu já falei isso com o Vitinho. Falei, Vitinho, a nossa única questão é que cobrar a gente pode. Sendo que quando chega, e aí, um descumpriu. A gente fica meio que de mãos atadas. Mas vamos tentar ter estratégia para fazer eles terem vontade de participar. E aí, peço o Espírito Santo. Eu gosto de copiar uns bons exemplos. Em algumas classes que eu estou observando, essa questão da transição dos adolescentes para a gente, a nossa EBD é boa, muito boa. Mas eu sinto também que os adolescentes de 18 a 21 gostam muito da aula deles. Entendeu? Então, comece a pedir para participar. Ao invés de não ir no domingo na igreja, primeiro eu estou deixando esse foco assim, depois eu vou puxar esses casais lá para assistir lá, porque a gente quer avançar também. Sim. A gente quer ficar parado o tempo do espaço. Primeiro eu vou ajudar vocês a encher a classe de vocês, depois vocês vão ajudar a encher a minha. Não, mas dos adolescentes, estou falando. No dia que não tiver, vai para ver como que é a aula e eles começarem a... Por que vocês estão lá? O povo lá é muito bom. Então, fazer essa escala de ida lá, porque vai ser muito importante. Eles já conhecerem... Vocês conhecem, mas de vista. Começar a participar. Já marcar essa data, eu vou ajustar isso tudo direitinho, arrumadinho. Sim, é interessante também, Alessandra, que eu conversei, conversei bastante com a Tamires, né, sobre isso. Sobre, cara, beleza, eles gostam, mas vamos analisar os porquês. Você tem ali, ela falou, Caleb, a galera de 18 a 21, ela costuma chamar eles de nerdzinho, né? São os nerdzinhos dela que ela fala. Então a galera é muito estudiosa. E aí o que acontece? Junta isso ao fato da Tamires ser uma professora de história, já gostar ali também, ter a aptidão, ter o dom para aquilo dali. E aí você tem a Gabi, que também dá aula, também tem muito conhecimento acadêmico. Juntando tudo isso, não falando de somente faculdade, dar conhecimento nem nada disso, mas são pessoas ali que já têm ali o conhecimento técnico da coisa e estão lidando com adolescentes que gostam desse tipo de aprendizado. Então, o que eu falei com ela? Eu falei, Thalita, sabe o que aconteceu? Você viciou os adolescentes... Tamires. Você viciou os adolescentes no estilo de ensino universitário que, na verdade, deveria estar sendo dado lá na classe da juventude.
Não, mas pode unificar isso. Só vocês Exatamente. treinarem juntos para Exatamente. falarem com a mesma visão. Com a mesma... É bom, é muito bom. Assim, o que eu penso hoje, a gente vai ter que jogar nosso sarrafo lá em cima. Como assim? Não vai ser qualquer professor que vai poder dar aula. O tipo de aula vai precisar ser vocês unificado. têm que colocar, pode até ser, mas não agora. Pode É, até não ser, mas agora, como exatamente. treinamento. Vocês estão treinando, ali é como se fosse união de treinamento que não existe mais. Caramba, isso aí é da minha época. União de treinamento. Vamos colocar assim, vocês vão ter 10 minutos de fala aqui como treinamento. Sim. Tirar 10 minutos da aula. Mas não todo domingo. Olha, vai ter todo mês a gente vai escolher um para treinamento. E colocar, porque eles têm que treinar em algum momento. Se não treinar em nenhum momento, eles vão ficar parados no tempo e no espaço. Mas isso seria feito agora já? Não, agora tem que ajustar vocês com os adolescentes. Sim. Vocês se enturmarem com os adolescentes. Até pedir a Tamires para colocar, para quem não sabe, eu não sei quais são os professores que vocês... São professores mesmo ou são treinados? A Rafaela está como professora mesmo? A Rafa é professora da EBD e também é professora. Professora de inglês. Professora de inglês. Ela é professora de inglês, fundamental. eu sei. Aí tem dos que estão dando aula hoje. Aí tem o Renan, tem o Vitinho, tem a Rafa, tem a Thalita, tem eu muito esporádico hoje consigo dar aula. Vocês são ótimos professores, mas... Tem a Yuri. Como você está falando que a visão é diferente, é mais profunda, vocês têm que dar uma rodada lá nos adolescentes para ver. Exatamente. Eu, particularmente, amo o estilo de ensino que é o que eles estão fazendo lá. Porém, é o que eu estou falando. A gente precisa mudar o nosso estilo. Por que eu estou falando isso? Temos professores que se aprofundam muito no assunto, têm vasto conhecimento ali, porque pesquisam e se aprofundam no que estão fazendo. Assim como nós temos alguns professores que leem muito a revista e aí ficam contidos ali, retidos ao que a revista está falando. E aí, nesse caso, realmente fica uma aula um pouco mais monótona, entendeu? Então, assim, teve eu lembro até hoje, foram 2 aulas que me marcaram muito. Foi quando eu fui falar sobre Esdras e Neemias, foi uma das aulas que mais me marcaram até hoje. E a outra foi quando eu fui falar sobre a vida e o propósito. A vida e o propósito, não. As marcas na areia de Jesus, e a revista falava sobre os fariseus. Porque foram 2 lições que me obrigaram a estudar muito. Então eu estudei muito a história de Esdras, de Neemias, do que aconteceu, por que Neemias teve que buscar autorização 2 vezes para continuar construindo se ele já tinha a primeira autorização, por que é a primeira vinda, o que é a segunda vinda, quem veio na primeira, o que Esdras está inserido na história de Neemias. Então, como eu realmente me aprofundei muito, cara, a aula foi muito legal. E o pessoal realmente veio tirando dúvida, veio fazendo pergunta, que eu falei assim, cara, se eu não estudo, eu tô lascado, porque eu não ia saber responder isso daqui. E aí, mas por que aqui Neemias ele tem uma autorização e aqui fala que foi embargada a obra? Não, porque a gente não sabe, mas aconteceu uma guerra lá na Síria. E aí você vai explicando e tudo mais. E isso nem todo professor hoje nosso faz. Então é o que você falou, a gente precisaria primeiro unificar o estilo de ensino. Olha, esse é o estilo que a gente quer. Vamos todo mundo se moldar a partir disso aqui. Então, vou colocar aqui, depois eu passo para vocês, unificar o ensino dos dois, para poder eles não ter muita diferença. Sim. Eles têm medo do spray, no caso. Eles têm medo do novo. Não pode mexer em tudo. Mas isso é normal. Isso é normal, mas aí vou sair da minha classe que tá muito boa, eu não sei como é que vai ser lá. Aí tem que despertar curiosidade neles, entendeu? É normal. A nossa classe é boa. Nossos professores são muito bons. Mas, realmente, eles têm uma didática diferente. Sim. Cada um tem seu estilo. A gente tem que unificar isso. Não, mas mesmo unificando, cada um vai continuar com o seu estilo, mas Sim. é mudar isso a visão. Aí. É mudança a gente de vai visão. passar um script, olha Lógico, só. A gente quer assim, mas faça do seu jeito. Aquele estilo que é arcaico, aí tem que mudar mesmo. Não tô falando Sim. isso, não. Mas aqueles que, eu tenho recursos bons, lá brincar, mas é diferente do seu. Aí tudo bem. Agora, aquele arcaico que só quer ler a revista, isso não é didática. Exatamente. Isso aí é Deixa eu ver se tem. Eu vou terminar em 6 minutos. Eu sou professora. 6 minutos. Vamos lá. Beleza. Deixa eu então rapidinho ler aqui o que vai ser ajustado. Isso a gente vai unificar, vai ver com os adolescentes para ontem. Sim. Se a gente não iniciar, ter uma meta, qual dia vai ser?
A gente não vai começar. Da revista sobre a reforma, depois vocês me mandem bonitinho, se tem vídeos para depois, para ajustar. Eu perguntei ao pastor, ele nem me respondeu, ele respondeu várias coisas. Então, não sei se ele disse sim ou não, ou se está pensando. Sim. Eu tenho um projeto de célula que eu já devo ter mandado umas 7 vezes pro pastor pelo WhatsApp. E numa dessas foi numa reunião que a gente estava tendo. Aí ele, por exemplo, já pediu o cara para mandar o projeto da juventude várias vezes, ele não mandou. Eu falei, pastor, já mandei umas 2 vezes pro senhor. Sim. Aí ele, não mandou não. Eu falei, mandei. Então eu mostra na conversa. mando culto para ele de sábado, toda semana ele É muita coisa pro pastor, gente. Não, eu imagino que seja. Aí ontem, de novo, ele conversando comigo, porque tem que fazer célula, tem que fazer isso, não sei o que lá. Falei, pastor, a gente tá treinando 20 professores já há um tempão, mandei pro senhor o projeto. Então me manda de novo. Mandei de novo. Aí o pastor, o senhor leu? Não consegui não, mas daqui a pouco eu leio. Fala, pastor, já vou começar tal dia. Ele vai falar, tudo bem, eu começo. Não, foi isso que eu tive que fazer. Eu falei, pastor, eu só tô esperando, eu quero saber do senhor, se o senhor aprova, pra eu conversar com a pastora, que eu quero unificar. Se a pastora tá fazendo célula, a gente tá fazendo também, a gente tem que conversar, pra quando isso for fazer a nível igreja, tá igual. Aí ele, não, vou ver. Eu falei, pastora, vem cá. Chamei a pastora, falei, vamos conversar. Sentei com a pastora, resolvi tudo. Ele, tu tem que sentar com a pastora, não sei o que. Eu falei, pastor, tá feito. Já tá pronto, já só vamos executar, vamos embora. Tem que chegar feito para ele logo. É isso aí. Sim. Deixa eu ver aqui rapidinho de tudo que eu falei, se faltou alguma coisa. Mês que vem não. A próxima revista será Romanos. A gente vai estruturar tudo, fazer uma propaganda de Romanos. Legal. Mas só que a minha visão é colocar a revista de acordo com a faixa etária. De Romanos, você disse que não gostou. De Romanos, você não. Romano. A revista da editora você não gostou muito, né? Da juventude? Não gostei. Eu achei ela muito infantil. Eu achei uma revista, mas eu tenho que comprar para ver se é boa. De Max Lucado. Interessante. Falando sobre Romanos. Aí, o mais barato, né? Porque a gente tem que ver a questão de valores. Sim. Porque eu vi. Noah. O outro só tinha livro, aí o Max Lucado tem uma revista sobre Romanos. Então eu vou ver já com o pastor a possibilidade, aí vai entrar. Vai orando, gente. Tem ajuda aí. É isso aí, exatamente. Vai orando, porque pra gente ver se a gente trabalha com essa revista, mas com o tema da igreja toda. Então a gente vai focar sempre nisso. O pastor quer Romanos, a gente tem que caçar a revista de acordo com a idade. Mas tem que ser de Romanos. Tá certo? Legal, perfeito. Peraí. Sabe se o pastor ele vai se ater a livros bíblicos nos próximos assuntos? Sempre? Ele tá agora... Não sei, porque agora ele mandou todo mundo fazer a mesma coisa, né? Porque eu escolhi a revista, agora eu não posso escolher. Porque assim, tem 2 minutos só, é bem rápido. Um dos pontos também que eu acredito que esteja fazendo com que as pessoas tenham facilidade em não vir para a juventude ou para outras classes é saber que é o mesmo assunto que está sendo abordado. Não, mas se tiver com outra visão, cada um com estilo... Não digo outra visão, mas, por exemplo... Visão não, outro estilo, né? Isso. Tem revistas, né, que elas situam a igreja toda dentro de uma mesma temática, mas cada um aborda seus assuntos de acordo com a faixa, né? Falar exatamente sobre a mesma coisa, exatamente com a mesma revista, também pode estar sendo um contra aí para a pessoa ter facilidade em escolher. Escolher o quê? Não entendi. E escolher não ir, por exemplo. Não, eu tenho meu ministério aqui da 4ª ou da 5ª do Avivamento. Se eu for para a juventude, a gente vai ler a mesma revista. Então, lê lá, eu leio aqui. Tipo, eu não vou perder nada na juventude porque a mesma coisa vai ser abordada aqui. Então, a gente tem que pensar isso também. Por isso que eu estou vendo, já que eu sei que é Romanos, eu já estou pesquisando. Revistas diferentes. Que aí vai focar diferente. Espera 1 minuto. Deixa eu falar aqui. A gente vai trabalhar gincanas, evangelismo, ação social vai entrar também, campanhas de missões vai entrar, mas o foco primeiro é esse que a gente conversou aqui. Vamos conversando já com os adolescentes, para vocês se enturmarem aí, para ajustando. Vai ser demorado? Vai, mas a gente tem que executar e começar a encher saudável. E a revista também, a chamada, depois eu vou querer que vocês me ajudem na parte administrativa. Vocês cadastrarem o aluno de vocês. Está terminando. Ótimo. Deixa para a próxima. Deixa para a próxima e eu vou marcar aí quando vocês tiverem tempo. Beleza. Orando por isso aí. Acabou o tempo. Valeu, Alessandro. Fica com Deus. Tchau, gente. Deus abençoe. Amém.